Fala aí, galera. Beleza? Beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Vamos lá. Vamos dar início aqui, né? Mais um resumo, certo? Resumo esse ao qual nós vamos falar sobre o Canadá, né? País esse que eu adoro falar sobre ele. É um país que eu admiro bastante, né? E vamos lá. Let's go, let's bora. Canadá. Vamos trazer aqui algumas curiosidades, algumas características sobre o Canadá. O que acontece? É o segundo maior país em extensão territorial do planeta Terra, né? Perdendo apenas ali para a Rússia, certo? O Canadá vai ser banhado na sua porção leste pelo Oceano Atlântico, banhado a oeste pelo Oceano Pacífico, certo? Tem um clima predominantemente temperado, certo? É o clima que vai predominar na região. A gente vai falar um pouco sobre quando tivermos abordando a geografia física do Canadá. Outra característica sobre o Canadá, né, é um país bilíngue, certo? São faladas aí as línguas oficiais inglês e francês, tá bom? Outra característica sobre o Canadá é que ele vai ter ali a sua população bem mal distribuída no território, ou seja, vai ter uma grande concentração no sul e sudeste, próxima à fronteira com os Estados Unidos, ali na região dos Grandes Lagos, tá bom? Aí, se tu começou agora, acho que tá com um minuto e meio de vídeo mais ou menos, pega teu caderno, pega tua caneta, teu lápis, vai esquematizando o mapinha mental com essas informações que eu dei anteriormente e também vai esquematizando o teu mapinha mental com as informações que eu vou dar na sequência, tá bom? Então, esse aqui foi a nossa apresentação sobre o Canadá. Agora a gente vai dar sequência, certo? Falando sobre esse país. Canadá. Aspectos físicos. O que acontece? O Canadá está literalmente no hemisfério norte do planeta, certo? Ou seja, acima da linha do Equador. Quando a gente aborda aqui os aspectos físicos, a gente trabalha um pouco o relevo, a hidrografia, o clima, a vegetação, o tipo de solo, né? E não vai ser diferente nessa aula de hoje. Vamos começar falando um pouco aqui sobre o relevo, certo? Olha só aqui como a gente pode ver lá nessa parte, como plano de fundo aqui, né? Algumas formações montanhosas, certo? Já nessa área aqui mais baixa, aqui, ó, onde está o lago, tal, a gente pode ver uma área mais plana. Então, o que acontece? Esse relevo canadense, devido à sua grande extensão territorial, né, vai ser bem diversificado, apresentando ali as quatro formações básicas de relevo. Quais são? Planícies, planaltos, depressões e montanhas. E onde nós vamos encontrar essas formações? Próximo ao litoral, próximo ao curso dos rios ou nessas regiões de lagos, né? Vamos encontrar planícies, áreas planas próximas ao nível do mar, com poucas alterações, tá certo? Na porção oeste do Canadá e também na porção norte, a gente vai observar uma presença marcante, né, de montanhas, tá certo? Aquelas cadeias das montanhas rochosas que estavam presentes lá no oeste dos Estados Unidos também vão estar no oeste canadense, tá certo? No interior do continente, no interior do Canadá, a gente vai poder observar a presença também de planaltos, ok? E depressões, sendo estas depressões resultantes do desgaste, certo? Principalmente de planaltos, certo? Sejam eles planaltos antigos ou planaltos recentes, tá bom? Com relação à hidrografia, a gente vai poder observar que o Canadá ele é tão rico quanto o Brasil na questão hídrica, né? O Canadá vai ter muita água mesmo no estado líquido, como essa que a gente está observando, no estado sólido ali no topo das montanhas e principalmente na sua porção norte, também no subsolo, né, do território canadense, a gente vai poder observar a presença ali de muita água mesmo, tá certo? Não é à toa, né, que as hidrelétricas são fundamentais na geração de energia elétrica lá para o Canadá, né? Por quê? Porque eles vão ter rios propícios para a instalação de hidrelétricas que, consequentemente, vão gerar energia elétrica, tá bom? Clima, já falei lá na tela anterior, estou repetindo aqui novamente. Vai cair na prova, hein? Predominantemente um clima temperado, tá certo? Clima temperado. Clima temperado esse que vai ser é, vai apresentar ali uma diferenciação. Mais ao sul vai ser um temperado um pouco mais quente, próximo à fronteira com os Estados Unidos, tá certo? Na medida em que nós vamos em direção ao norte, esse clima temperado ele vai se transformando em um clima temperado muito frio, até se tornar um clima polar na região ali que é cortada pelo Círculo Polar Ártico, tá bom? Então,
Mais ao sul, eu vou ter um clima temperado um pouco mais quente, e bem ao norte, esse clima temperado vai ficando cada vez mais frio até chegar às características de clima polar, tá bom? Esse clima temperado vai influenciar diretamente na formação vegetal, como essa que nós estamos observando aí, né? Na taiga, na floresta boreal, na floresta de coníferas, certo? Ou seja, essa formação vegetal, essa formação arbórea, ela é típica, característica do clima temperado. Everton, nós vamos ter outras formações vegetais? Sim, vamos ter arbustos, né? Formações arbustivas, vamos ter formações herbáceas. Everton, o que são arbustos, o que são formações herbáceas? Arbustivas, árvores de pequeno e médio porte. Formações herbáceas, aquela vegetação rasteira, né? Então a gente vai poder observar essa formação vegetal também aí no Canadá, sendo toda ela influenciada pelo clima temperado, tá bom? Indo adiante, a gente agora vai abordar os aspectos econômicos do Canadá, ou seja, as características econômicas. O Canadá ele vai ter ali o seu setor primário, secundário e terciário, né? Essa tela aí que está aparecendo para vocês, ela nos mostra ali o setor primário, principalmente o setor de extrativismo mineral, certo? Minério de ferro, por exemplo, tá bom? Muito forte mesmo na economia canadense, fator que fez com que esses minerais, né, ferro, cobre, aço, entre outros, se tornassem fundamentais para a economia do seu principal parceiro econômico, que é os Estados Unidos, certo? Não é à toa que no nordeste dos Estados Unidos, próximo à fronteira com o sudeste do Canadá, sul e sudeste do Canadá, né, se desenvolveu lá nos Estados Unidos o Manufacturing Belt, né? O manufacturing é aquele cinturão que vai ser característico daquelas indústrias mais tradicionais, a indústria automobilística sendo ela a principal consumidora desse mineral extraído aí do Canadá, tá bom? Então, o desenvolvimento do Manufacturing Belt lá nos Estados Unidos passa muito pela extração da mineração em território canadense, principalmente no sul e sudeste do Canadá. Show de bola? Everton, não só vai ter o extrativismo? Não, vamos ter outras atividades ainda dentro do setor primário, como por exemplo a agricultura, né? Extremamente mecanizada, com a presença muito marcante de máquinas no campo, substituindo ali o trabalho humano, né? Vamos poder observar também uma pecuária que se desenvolve mais para atender o mercado interno, mas que também é forte, né? E dentro desse cenário, a gente vai migrar ali para o setor secundário, onde a gente vai ver que a indústria canadense é uma indústria muito forte, competitiva, certo? Não tão competitiva quanto a norte-americana, né? Que é difícil, ok? Mas o parque industrial canadense ele vai sim ser competitivo porque eles vão ter uma coisinha chamada tecnologia de ponta, ou seja, terão algumas técnicas, algumas tecnologias que apenas eles vão conseguir dominar, certo? E isso vão fazer com que eles se tornem competitivos dentro do cenário global, ou seja, não fiquem dependentes de ninguém. Eles produzem e vendem essa tecnologia, tá bom? Então, o parque industrial canadense é sim um parque industrial competitivo, assim como também o setor terciário, né? O setor terciário, devido à indústria ser forte, o setor terciário, que é comércio e prestação de serviço, também vai ser bastante aquecido, tá bom? Para atender ali a demanda da população canadense, tá bom? Já que eu falei de população, vamos agora aqui abordar um pouco a população do Canadá, como ela está organizada, como ela está distribuída e como ela se configura, né? Primeiramente, a população canadense ela se encontra mal distribuída no território, tá bom? Tá fazendo um mapinha mental? Veja aí que eu já passei alguns slides, e em cima de cada slide desse você pode esquematizar o teu mapinha mental. Falei lá da questão física, falei da questão econômica e agora eu estou falando sobre a questão populacional. Então você pode ir esquematizando aí cada slide desse, pegando as principais informações. Ah, Alberto, esqueci de pegar. Então dá um pause aqui, volta lá para o início e vai pegando as informações que você considerar importante, certo? Então, população. A população canadense ela se configura, né, como uma população mal distribuída no território, assim como quase toda a população global mundial. A população mundial ela se encontra mal distribuída no território e no Canadá não ia ser diferente, né? E o que acontece? Por que essa população ela vai estar mal distribuída? Essa população ela vai estar ali mal distribuída, né, influenciada muito pelo fator físico, ou seja, pelo clima, pelo relevo, que dificulta a fixação da população nos territórios do norte, certo?
E um outro fator que vai fazer com que essa população esteja ali concentrada no sul e sudeste do Canadá é a proximidade com os Estados Unidos, certo? Atraindo assim uma gigantesca população para essa área, né? Região essa que é conhecida como a região dos Grandes Lagos, tá certo? A região mais habitada do Canadá é a região ali dos Grandes Lagos, no sul e sudeste do Canadá. Guarda essa informação aí que ela é importante para você, ok? Outra característica dessa população canadense, né, é que ela é bastante miscigenada, tá bom? O Canadá é um país muito aberto para a vinda de imigrantes, ou seja, para a ida de imigrantes, né? Imigrantes que queiram contribuir com o desenvolvimento social e econômico do país, ok? Então esse perfil faz com que o Canadá ele seja um país bem miscigenado, que ele enfrenta um problema hoje, né, que é uma redução da sua população absoluta, ou seja, o número total de habitantes. Por esse motivo que ele se abre para imigrantes, ou seja, as taxas de natalidade lá, elas são muito baixas, certo? Em alguns casos chegam a ser até negativas, ou seja, morre mais gente do que nasce, ok? Então esse é um fator que preocupa a gestão, né? Os administradores lá do Canadá, eles ficam preocupados por esse perfil. Como é que vai ser o futuro se nós não temos os jovens para ocupar os postos no futuro? Então, por esse motivo que eles se abrem para a receptividade, né? Para recepcionar, na verdade, novos imigrantes. Tá bom? Fico por aqui. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha compreendido as informações. Se não deu para compreender, volta lá para o início, vai guardando as informações, se prepara, se condiciona para fazer uma boa prova, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Até mais, até o próximo vídeo.